Bem-vindo de volta ao Celeiro Kids Online, ou como gosto mais de chamá-lo, acampamento do celeiro. Bom, este mês nós estamos nos divertindo muito fazendo uma trilha ao ar livre, ou pelo menos numa sala que parece ser ao ar livre. E sabe por quê? Porque esse mês nós estamos falando de confiança e precisa de muita confiança para fazer uma aventura ao ar livre. Você precisa confiar no GPS do celular ou então no bom e velho mapa de papel. Há muitas coisas que você precisa confiar para chegar ao seu destino. Mas o que é confiança? Quem se lembra? Confiança é saber que sempre há alguém com quem você pode contar. Mas é claro que confiar no equipamento do acampamento não é nada comparado a confiar em Deus. Mas ainda assim, quando estamos em uma trilha, há coisas das quais nós dependemos, como nós confiamos no saco de dormir para nos aquecer de noite. Bom, chegou a hora de irmos para a história bíblica, descobrir mais sobre confiança. A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobrimos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. Boa noite, crianças! Durante todo esse mês nós estamos falando sobre a grande história de Deus. E na semana passada nós falamos sobre Abraão, que Deus prometeu a ele que iria construir através dele uma grande nação. E assim foi, Abraão teve muitos filhos. Um dos seus filhos era Jacó, que também teve muitos filhos, e um deles era chamado José. José era um dos filhos preferidos e por conta disso seus irmãos ficaram com muita inveja e decidiram vender ele para os comerciantes. E os comerciantes decidiram levar ele como escravo do Egito. Embora José fosse um servo na casa de Potifar, Potifar decidiu colocar ele como líder, no comando de tudo. Mas José começou a ter problemas lá naquela casa com a esposa de Potifar. Ela queria convencer ele a fazer algumas coisas erradas, mas ele sabia que ele ia pecar contra Deus. Então ele negou e ela ficou muito irritada. E então ela mentiu, acusando José de ter feito algo terrível com ela, mas ele não havia feito nada. Mas mesmo assim, os guardas levaram ele para a prisão. Mas mesmo preso, Deus ainda continuava com ele. Ele foi colocado como líder de todos os presos dentro da prisão, para coordenar tudo. Ele estava encarregado de cuidar de tudo na cadeia. E um dia chegaram mais dois presos, o copeiro e o padeiro. O padeiro tinha uma função maravilhosa, que era assar pães deliciosos. E o copeiro, a função dele era provar as bebidas e as comidas antes que o rei provasse, para ver se não tinha nada envenenado. Por algum motivo, o faraó ficou com raiva desses homens e jogou eles na cadeia. Um dia, eles acordaram meio tristes, porque eles tinham tido sonhos terríveis que eles não haviam entendido. Então, José pediu para que eles contassem o sonho a ele. Olha só o que eles disseram. Então, o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meio ao sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas, que amadureciam em caixas. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas, as espremi na taça do faraó e a entreguei em 2 mãos. Quando o copeiro contou a José o seu sonho, ele deu o significado do sonho, que era o seguinte: aquilo significava que quando ele voltasse, o rei devolveria o seu emprego. Depois de 3 dias, ele sairia da prisão. E José pediu que ele contasse ao faraó a respeito de José e que ajudasse ele a sair da prisão também. Bom, né? Então, era a vez do padeiro contar os seus sonhos a José. Ele começou a dizer: veja só como foi o sonho dele. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham e comiam toda a cesta que eu trazia na cabeça. Quando ele contou esse sonho a José, Deus deu revelação a José sobre esse sonho, e não eram notícias boas. Esse sonho significava que o faraó iria matar o padeiro. 3 dias depois, assim como José havia dito, o rei pediu para que chamassem o copeiro e o padeiro. E assim aconteceu. O copeiro teve seu emprego de volta, mas infelizmente o padeiro foi morto. Então, José esperava que o homem se lembrasse dele quando ele voltasse ao palácio do faraó, mas ele esqueceu. Isso não é justo. José ficou esperando para que ele se lembrasse e ajudasse ele a sair da prisão, mas sim, o homem esqueceu. José estava muito triste, mas mesmo acontecendo tudo isso não era justo, mas Deus estava com ele, não importa o que estava acontecendo. E ele sabia que no final de tudo, as peças iriam se encaixar.
Naquele momento, a vida não estava fazendo sentido para José. E talvez isso aconteça com a gente também, muitas vezes. Mas nessa hora temos que lembrar que Deus está com a gente, não importa o que aconteça, Ele sempre estará ao nosso lado. E depois dessa história, eu quero que vocês se lembrem que eu posso confiar em Deus, não importa o que aconteça. Agora fechem os olhos e repitam a oração comigo. Querido Deus, muito obrigada por estar comigo em todos os momentos. Me ajude a confiar em Ti, mesmo quando as coisas não fazem sentido. Em nome de Jesus, amém. Estamos de volta. Bom, muitas coisas ruins aconteceram com José. Ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, depois levado para um país muito longe. E em seguida ele foi jogado na prisão por algo que ele não fez. E ele ainda estava na prisão quando paramos na história de hoje. Se Deus estava com José, não deveria ter acontecido só coisas boas com ele? Na verdade, nem sempre sabemos por que coisas ruins acontecem com a gente. A vida nem sempre faz sentido. Às vezes os pais se divorciam, provavelmente todo mundo já teve um amigo que se mudou de cidade. Às vezes as pessoas até morrem. Há momentos que a gente sente tristeza, dor, perda e nem tudo faz sentido pra nós. Mas se isso acontece com você, saiba que você definitivamente não é o único. Mas não só José, como Jesus, o Filho de Deus, sofreu muito também. Ele sentiu muita dor, mais do que podemos imaginar. Mas Jesus não fez nada de errado em sua vida inteira, mas Deus estava com ele. Tudo isso fazia parte do plano de Deus para nos resgatar. A vida nem sempre faz sentido para nós, mas podemos confiar em Deus não importa o que aconteça. Quando a vida não fizer sentido, você pode confiar que Deus estará ao seu lado. Repitam comigo: quando a vida não fizer sentido, você pode confiar que Deus estará ao seu lado. Uma das coisas que você pode fazer quando não souber o que fazer, você pode repetir o versículo desse mês várias vezes em sua mente. E o versículo deste mês é: confie no Senhor com todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Deus fez tudo. Ele sabe de tudo e entende tudo. Ele se importa com você, Ele te ama. E você pode confiar nele, não importa o que você esteja passando em sua vida. Bom, crianças, eu vou ficando por aqui com esse saco de dormir. E vejo vocês na próxima semana. Tchau!